Porto, nós vamos promover um debate com o tema Uma Década da Lei dos Portos, Avanços e Desafios. Então, dando continuidade à nossa programação, convido para subirem ao nosso palco o executivo e apresentador da TV Tribuna, Maxwell Rodrigues, que fará a mediação deste debate. Convidamos também a secretária nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Mariana Pescatori. O diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri. O consultor e ex-secretário de Portos e Transportes Aquaviários, Fabrício Pierdomenico. E o diretor-presidente da ATP, Almirante Murilo Barbosa. Aproveitamos para informar ao público que nos acompanha na transmissão online que as perguntas poderão ser enviadas via chat. E aos que estão aqui presentes, peço que se manifestem no momento das perguntas, que levaremos os microfones até vocês. Para conduzir essa mesa redonda, esse debate, então, eu passo a palavra ao Maxwell Rodrigues. Obrigado. Oi. Obrigado. Bom estar aqui com vocês em Brasília novamente, essa terra que eu gosto, essa terra que eu adoro. Almirante, obrigado por ter depositado a confiança para mediar esse debate, tão importante debate em 10 anos, né, de ATP. Eu estava pensando como passa rápido, né? 10 anos, parece que é 1, 2, e como o tempo vem passando cada vez mais rápido para nós, né? E o quão importante, Mariana, é a gente tratar temas, né, do nosso setor em eventos como esse, para que a gente possa impulsionar tudo aquilo que, evidentemente, a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui nessa tarde de hoje, nesse final de tarde? Eu vou abrir para os 4 presentes aqui a palavra para que eles possam dar a visão deles, principalmente em relação à lei de modernização dos portos, o que efetivamente nós alcançamos, o que ficou fora da lei, né? O que realmente poderia estar e não estar, e vou pegar o recorte do ministro, vou aproveitar a oportunidade, o que a gente pode sugerir, o que a gente pode colocar realmente na mesa para que a gente possa levar ao Ministério. Evidentemente, tenho que começar pelo Almirante Murilo. Almirante, vou passar a palavra para o senhor. Vou pedir um tempo regimental de aproximadamente 7 minutos para cada um, para que a gente possa cumprir o prazo que a gente tem. Combinado, Murilo? Tentarei. Mas eu acho que a primeira contribuição que eu gostaria de dar aqui, e eu acho que isso faz também parte da cabeça de muitas entidades, é que nós não precisaríamos ter tido uma mudança tão drástica. Nós tínhamos um carinho muito grande pela Lei 8630, que nós chamávamos, inclusive, a nossa Lei da Modernização Portuária. Foi muito discutida durante 2 anos no Congresso, e saiu um produto muito próximo à perfeição. A 8630 foi muito próximo à perfeição. Ela teve um pequeno erro. Quando ela definiu os terminais de uso privativo misto, ela esqueceu de botar a palavra ou. Se ele tivesse colocado naquela ocasião que o terminal de uso privativo misto tinha que ter carga própria ou carga de terceiro, nós não teríamos tido as confusões todas que se sucederam, principalmente na época que eu vivi ANTAC, lá, quando começaram os primeiros projetos de TUP privados, porque antes disso não tinha nenhuma discussão, ninguém contestava a carga de terceiro movimentada pelos outros perfis de carga. A confusão só começou mesmo com o aparecimento dos projetos de terminais de containers. Foi aí que as coisas se acirraram. O decreto 6620 também foi tremendamente prejudicial naquela ocasião ao setor, e nós finalmente tivemos a MP 595, também cheia de polêmicas,
mas finalmente aprovada e transformada na 12.815. O segmento portuário privado, muito feliz com a lei, porque, obviamente, definiu de maneira muito clara que nós poderíamos fazer a movimentação de carga de terceiro. Muito claro. Mas vieram algumas imperfeições que são sugestões que a gente pode trabalhar no futuro e já fizeram parte até de um documento que a Coalizão Empresarial Portuária já fez entrega tanto no Ministério quanto na Secretaria de Portos. Do ponto de vista do TUP, nós temos muito pequenas sugestões. Nós não concordamos muito, e a Mariana nós já fizemos reuniões sobre isso, para que anúncio público? Os 10 anos da lei provaram que não foi de valia nenhuma, nunca tivemos um processo seletivo decorrente de um anúncio público, nunca. Então, a gente só pede 30 dias parado na ANTAC, aguardando possíveis manifestações de interessados em fazer alguma exploração portuária naquela redondeza, dentro daquilo tudo. Então, essa talvez seja a grande contribuição que os terminais de uso privado teriam fazer à lei. Mas nós tivemos alguns retrocessos no segmento portuário em geral. No dia, num debate, nós até estávamos discutindo isso, e nós estamos vendo, o ministro até anunciou, o processo de concessão de canais de acesso. Se nós tivéssemos uma legislação que desse às autoridades portuárias facilidades, como a Petrobras tem, como o Banco do Brasil tem, para que ele pudesse fazer, na sua atividade fim, ter um comportamento muito semelhante a uma empresa privada, nós não estaríamos hoje brigando aqui por concessão e trabalhando em cima disso. A autoridade portuária chamava as empresas de dragagem lá, ele não precisaria cumprir a 8666 e faria os processos dele. Nós não tínhamos essa confusão de dragagem, que é praticamente o grande problema que nós temos de gestão de todos os terminais. Nós tivemos alguns outros retrocessos pequenos na parte dos portos organizados. Eu pedi até uma colinha aqui para um amigo meu que eu tenho, que está aqui na plateia, para ele me ajudar com algumas contribuições do porto organizado, porque a gente discute isso muito dentro da coalizão, mas nem sempre os calos que doem no pé dele doem no nosso pé, então a gente não ataca muito. Então, recuperação das competências da administração portuária, isso foi um retrocesso da lei, né? A autoridade portuária tinha uma autonomia muito grande e deixou de ter com 8630. Tenho certeza que a Mariana trabalhará para que a gente recupere isso. O caráter deliberativo do CAP, também apoiamos, mas desde que tenha a participação de TUP no CAP, viu, Mariana? Guarda isso muito bem, porque quando o TUP faz uso da infraestrutura portuária, é importante que ele possa também ter voz no CAP. E é importantíssimo, voz e voto no CAP para defender os seus interesses. Tem outras coisas aqui que talvez a gente fala-se um pouco aqui da disponibilidade para recursos, mas isso, eu acho que não é a lei que trará isso. Nós já conversamos sobre isso, mas nós precisamos, de alguma forma, que os recursos que nós destinamos à qualificação do trabalhador portuário retornem a nós, na forma de qualificação do trabalhador. Nós não podemos fazer uma contribuição de 45 milhões e ter um retorno de 4 milhões. Isso é absolutamente inaceitável para nós. É um dinheiro do privado que bota lá para uma determinada finalidade e não está retornando para nós. Nós temos que resolver esse problema. E também tivemos alguns retrocessos na parte do trabalho portuário, que talvez tenhamos que rediscutir isso. Nós temos perdido, nos últimos tempos, aí, oportunidades muito boas de voltar a discutir o trabalho portuário. Nós estamos tido uma aproximação muito grande com o Tribunal Superior do Trabalho. Estaria até hoje o ministro Caputo aqui conosco na abertura, mas, em função de uma audiência, não pôde estar. Mas ele está nos ajudando que a gente leve para dentro do tribunal o pensamento do trabalho portuário pelo lado do empresariado. Isso é muito importante que eles conheçam. O trabalho portuário é complexo e nós precisamos alterar no Brasil. Nós precisamos pegar o benchmark internacional e evoluir muito nisso.
porque isso, de alguma forma, está atingindo, inclusive, os TUPs, que, desde o seu nascimento, lá em 1966, tinha liberdade de contratação. Agora nós já temos um acordo do TST dizendo que nós também temos que fazer requisição via órgão para trabalho vinculado, né? Então, isso são coisas que nós temos que discutir profundamente, que a lei, de uma maneira ou de outra, trouxe esse prejuízo para nós. Muito obrigado. Olha lá, 15 segundos, hein? Obrigado pelo crédito dos 15 segundos, Almirante. Mariana, fazer você para essa análise também, e até colocando as palavras do próprio Almirante Murilo, né? Quando a gente olha principalmente a questão dos serviços, né? Quando a gente olha os serviços, a gente percebe uma complexidade muito grande ao longo do tempo, né? Isso não é uma questão de uma década, a gente já fala isso há bastante tempo, passa por inúmeras gestões e a gente percebe isso propriamente dentro do governo federal, e toda vez que vem uma nova gestão, vem uma nova proposta, e a gente patina em cima desses assuntos. Eu acho que é uma tendência muito grande a questão da concessão. Eu acho que é um sentimento próprio do mercado, né? Eu tive mais recentemente agora no Panamá, e os investidores propriamente do mundo, de um modo geral, querem investir no Brasil, né? Isso eu acho que não é algo que ninguém conheça, né? Não é uma novidade para ninguém. A gente vê o PAC agora, o ministro anunciando 50 bi de investimento, 40 bi vem da iniciativa privada. O investidor, ele quer fazer investimento no Brasil. Como é que a gente pode, né, de alguma maneira, olhar para frente para desburocratizar isso tudo e dar efetivamente voz para a iniciativa privada dentro da gestão pública para que possa contribuir para esse planejamento estratégico, que parece também uma palavra mágica que a gente ouve rotineiramente, né, o planejamento estratégico. Bom, boa tarde novamente a todos, né? Agradecer aqui os meus pares aqui de discussão, agradecer Nério novamente, Almirante Murilo, Maxwell, e agradecer especialmente Fabrício, né? Fabrício me trouxe novamente ali para a Secretaria de Portos, me deu a oportunidade de estar na área de outorgas, me deu a maturidade para estar hoje aqui assumindo esse posto, por ter estado na área mais importante ali da Secretaria. Então, é muito bom ter você aqui podendo novamente discutir o setor portuário. Falar um pouco dos serviços, né? E eu acho que aí a gente tem duas visões importantes, né? A autoridade portuária hoje, né, a gente teve aí nos últimos 4 anos um trabalho grande de melhoria de gestão portuária. Então, a gente tem autoridades portuárias que não são mais deficitárias e que têm um caixa, às vezes, até bastante robusto para fazer investimento. E aí o Almirante Murilo trouxe a nossa maior dificuldade aí, que é seguir os ritos da legislação para fazer contratação, principalmente aí de dragagem e dos serviços que estão ali sendo ofertados no porto público, né? Então, o Almirante Murilo trouxe aí 8666, recentemente ela foi alterada, permitiu, por exemplo, que a gente faça contratos aí de 10 anos, mas o que a gente vê nas autoridades portuárias é que a gente poderia estar utilizando o normativo que Petrobras usa, que Banco do Brasil usa, que é o que trouxe a 13303. Então, a gente vai fazer um trabalho grande, né? Quando a gente esteve agora no Brasil Export, a gente trouxe a ABEP para essa discussão, para que a gente permita e traga aí um normativo padronizado, com boas referências dessas empresas de capital aberto, para que a gente possa ter contratações mais céleres quando for executado ali um serviço público, né? Um outro caminho que você colocou e também tem sido pensado e está na nossa carteira é a concessão dos serviços, né? Temos trabalhado, a gente tinha aí já os estudos do BNDES, tanto para Codeba quanto para Santos, e também no caso específico de São Sebastião. Estamos revisitando esses estudos nesse momento. Hoje tivemos uma boa discussão com a ANTAC de como a gente tem evoluído ali especificamente na Codeba. Deixando claro a manutenção da autoridade portuária pública, a gente está mapeando quais são as possibilidades da gente estar fazendo a concessão dos serviços ali da autoridade portuária. E isso, com certeza, vai ser endereçado, e para cada porto a gente vai ter uma situação específica, né? No caso específico de Paranaguá, que você citou, a gente já está partindo para uma concessão do canal de acesso, que eu acho, e aí é importante, né, que todos se debrucem aí pelo modelo, avaliem. A ANTAC colocou em consulta pública aí agora no dia 9, para que vocês possam trazer contribuições. A gente entende que a gente estressou bastante o modelo junto à InfraSA, a gente está trazendo uma modernidade para esse contrato, que vai trazer incentivos para que a empresa de dragagem queira aprofundar, antecipar o aprofundamento, para que ela possa trazer efetivamente ali a profundidade, né, prevista no contrato.
A gente fez um compartilhamento de riscos, claro, para que a gente possa trazer boas empresas de dragagem que estejam aqui no Brasil. E uma vez que a gente tem uma carteira de concessões, a gente já está estudando com a InfraSA Rio Grande, a gente já está na ANTAC com outra concessão de dragagem agregada com o terminal, que vai ser a concessão de Itajaí. Então, para cada porto, efetivamente, a gente vai ter uma solução distinta. Mas, com certeza, trazendo essas concessões para o Brasil, a gente vai ter dragas no Brasil. E isso, com certeza, vai baratear também a contratação, eventualmente, de outros portos que precisam aí fazer a contratação pela 866 ou pela 13303. Então, esses são os desafios, e eles estão postos, mas estão sendo endereçados ali pela Secretaria de Portos, conjuntamente aí com a ANTAC. Só para concluir, usando até o tempo que você tem, Mariana, na tua percepção, né, ao longo desses 10 anos, o que faltou, né, a gente inserir dentro da lei, se assim eu posso pontuar na tua percepção, e o que a gente aprendeu com essa lei? Eu acho que é muito mais aprendizado, Maxwell. Assim, a gente fica olhando ali, por exemplo, os ciclos de concessão. É muito difícil a gente pensar, a gente está fazendo uma lei aqui, e nós lá do setor público é muito isso, né? É muito difícil a gente estar ali elaborando a lei e pensando o que vai acontecer ali adiante. Mas só efetivamente depois de um tempo daquilo ali maturado que a gente vai ver os efeitos do que a gente colocou ali no papel e trabalhou junto com o Congresso para aprovação, né? Eu vejo muito mais ganhos, né, da 12.815, né? Eu acho que a gente teve, é claro, né, aqui foi demonstrado, a gente teve aí só de terminais de uso privado, mais de 100 terminais de uso privado autorizados, mais de 80 bi de investimentos. Assim, como que a gente teria isso se a gente não tivesse tido a abertura para que a gente tivesse 100% de movimentação nos terminais de uso privado, não tendo a divisão de carga própria e terceiros? E veja, a gente levou esse instituto, e está levando esse instituto para outros setores, né? A gente teve a inspiração no setor portuário e levou as autorizações para o setor ferroviário. Então, assim, eu acho que a gente tem ali, na 12.815, teve uma oportunidade grande de choque de capacidade, de institucionalização do planejamento, que foi extremamente relevante, de trazer a modernização para o setor. E, obviamente, que depois de 10 anos... E aí, efetivamente, a gente tem que ver se a gente tem que fazer ajustes na legislação. E o Murilo fala muito bem que a gente não precisa de um novo arcabouço legal, a gente tem que ser muito pontual no que a gente vai alterar ali. Mas a gente, com certeza, vai trazendo novas questões, né, de modernização. Quando a gente olha para a modernização hoje, a gente está vendo tanto de inovação tecnológica que a gente pode estar trazendo para o setor. A gente está trazendo todas as questões de sustentabilidade também. Então, olhar acho que a gente tem muito mais que olhar para a Lei 12.815 com um olhar de 2023 para ela, né? Então, acho que é isso. Assim, eu vejo muito mais ganhos. Óbvio, a gente tem... E a gente vai estar discutindo isso, né, no Navegue Simples, o que a gente pode aprimorar. E quem mais pode trazer isso para a gente é o setor, onde que a gente pode aprimorar. E aí eu vejo muito mais alterações infralegais do que alterações legais a serem feitas. Talvez até alterações procedimentais, trazer os órgãos, né, intervenientes aí para a mesa, ver como a gente pode melhorar procedimentos, fazer processos conjuntamente, né, para que a gente reduza tempos. Então, eu vejo muito mais alterações infralegais e de procedimentos do que legais. Mas, por óbvio, a gente sempre vai estar podendo aprimorar, né? Nos últimos anos, a gente já fez pequenos ajustes, aproveitou ali o BR do Mar para fazer pequenos ajustes na 12.815, e a gente sempre vai estar aberto a essas discussões e a estar trazendo novas inovações, né? E é importante ter um ministro, né, um ministro que tem essa comunicação com o parlamento. Porque, uma vez que a gente entenda que é necessário o que a gente precisa alterar na legislação, com certeza ele vai ser sensível a fazer essa proposição ao parlamento e ter o apoio do parlamento para fazer as alterações necessárias. Obrigado, Mariana. Quero aqui publicamente te parabenizar, te desejar muita sorte nesse cargo e muito sucesso. A gente está bastante esperançoso com o teu trabalho. Doutor Eduardo, quero, evidentemente, ouvir a tua opinião em relação à lei, né? O que realmente a gente aprendeu ao longo desses 10 anos, mas queria fazer um recorte. A gente teve Israel agora, 3 meses atrás, ainda bem que foram 3 meses atrás, né? A gente não foi agora pelo fatídico momento que Israel está passando. E a gente aprendeu que o dado é um commodity, né, para tudo, absolutamente tudo, principalmente quando a gente olha para a inovação. E a ATP hoje deu um prêmio de inovação aqui, né? Inovação faz parte do nosso setor. E a gente tem inúmeras dificuldades de integração. A gente percebe o volume de investimento que o setor privado vem fazendo hoje dentro da área tecnológica nos portos do Brasil. Como regular
um setor que está investindo tanto, que é tão competitivo, que tem tamanha dificuldade de integração com os órgãos anuentes? Esse é o meu segundo questionamento. Bom, Maxwell, primeiro, né, mais uma vez reforçando aqui, a alegria de estar nesse painel aqui com a Mariana, nossa nova secretária, né, o Almirante Murilo já trazendo a visão do ATP, e também a alegria de estar aqui novamente com o Fabrício, né, com quem até pouco tempo estávamos aqui junto na secretaria, e que tem sido muito frutífera esse trabalho, já você falando de integração, esse trabalho integrado que vem sendo realizado entre o Ministério dos Portos. A fala do ministro aqui ela é muito simbólica, né? Quantas vezes aqui ele mencionou TAC, TCU, né? Se dirigiu aos membros da diretoria. Isso é muito importante, é um setor que depende de integração. E a regulação, aí já passando pela primeira pergunta, né? Acho que quando nos remete a refletir sobre a necessidade de aperfeiçoamento na Lei 12.815, assim, até buscando aqui pelas próprias falas, eu não vejo assim grande, tirando acho que a questão do trabalhador portuário avulso, que foi algo, né, que, tirando, acho que só o doutor Sérgio Aquino, que não concorda, que ele acha que aquilo ali não precisava de ter sido alterado, né, doutor Sérgio? Mas foi o único tema, talvez, polêmico mesmo, em relação à grande polêmica. Os outros temas, questão do CAP, da autonomia do CAP ou não, sinceramente, eu considero temas acessórios perto dos demais outros temas estruturantes e de fato, prioritários para o setor. O trabalhador portuário avulso, sim, mas essa é uma agenda à parte. Então, eu não vejo outros aperfeiçoamentos que não possam ser feitos no nosso sistema que a Lei 12.815 já nos dê amparo. Eu acho que são aperfeiçoamentos que a gente pode ser feito por meio de uma regulação da ANTAC, por meio de uma normatização do Ministério naquilo que é da sua competência. Algumas outras figuras foram introduzidas no arcabouço jurídico que não necessariamente adviram de mudanças diretas na 12.815, mas por meio da 14.047 foi criado a figura do contrato temporário, na verdade positivado, reafirmado a questão da liberdade econômica na gestão dos contratos no setor portuário, da cobrança das tarifas portuárias. Então, assim, hoje em dia, eu não vejo nenhuma mudança estruturante. Esse ponto que o Almirante Murilo trouxe, da contratação, que a Mariana aqui comentou também, faço pleno coro às colocações da Mariana, a gente já tinha até conversado. São um modelo de contratação e de licitação simplificado, não simplificado, né? Adequado às necessidades do setor, mais do que se justifica e já encontra amparo na lei das estatais. A lei das estatais já estabelece que as SAs, as estatais, no caso, as empresas públicas, as autoridades portuárias, elas podem ter um regulamento próprio, aderente às suas necessidades de contratação. E o modelo de dragagem, mais do que justifica que se tenha um regulamento próprio para endereçar aquela questão. E outras até, porque, nesse caso, os TUPs, eles trouxeram também... a gente tem que aproveitar esse benefício da competição que foi fomentada com a autorização dos TUPs. Então, os TUPs eles têm que induzir também os portos públicos a se tornarem mais eficientes. E, para eles se tornarem mais eficientes, eles precisam de ter um regulamento de contratação que mais se aproxime de um terminal de uso privado. Do contrário, teremos uma concorrência que não será isonômica. E a lei das estatais permite que as autoridades portuárias assim o façam. Então, assim, é uma questão que no Ministério mesmo, né, a gente já vem conversando, o Ministério, eu acho que está com esse propósito, né, a Mariana pode até falar com mais propriedade, e talvez junto com as autoridades portuárias buscar um caminho que leve a a construção de um modelo que traga essa flexibilidade e torne, né, os contratos de dragagem algo corriqueiro, como ocorre nas autoridades portuárias mundo afora, né? Quando você vai na Antuérpia, em Rotterdam. Agora fizemos, dentro de uma missão que fizemos, né, com os diretores da ANTAC no Mississippi, a gente via ali, no caso, o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, quem opera a hidrovia do Mississippi, você tinha 30 dragas ali operando de modo contínuo, né, doutora Flávia?
também estava lá junto, enquanto lá no Madeira, ali, nós penamos para fazer dragagem de 1 milhão de metros cúbicos ano, lá eles fazem 90 milhões ano. 90 milhões ano. Então, assim, é disso que a gente está falando. Então, esse mesmo desafio que uma autoridade hidroviária tem, por muito menos para você fazer um aprofundamento ou uma manutenção de canal de acesso aquaviário, você teria, né, fazendo uma comparação com os desafios que temos aqui das nossas autoridades portuárias. E eu acho que a regulação, Max, entrando naquela sua outra pergunta, eu acho que caminha no mesmo sentido, né? A gente tem que... eu acho que a regulação, ainda mais na parte de inovação, eu acho que a gente tem que caminhar cada vez mais para o tão agora aclamado sandbox regulatório, né? Você criar um ambiente regulatório experimental, justamente para... É algo novo. A gente também... Nós temos que ter a humildade, né? Porque, no nosso caso, acho que... Eu acredito que... Eu sempre tenho um desafio quando a gente vai falar, porque quando a gente está... Ou estou dando minha opinião pessoal e faço questão de frisar, ou quando já tem uma deliberação da agência, que eu falo, a agência já deliberou. Mas hoje estamos mais fácil aqui, como os 4 diretores estão aqui, qualquer coisa, um pode levantar uma questão de ordem, a gente já delibera aqui, temos uma posição da ANTAC, da agência reguladora. Mas, de certo modo, o processo de edição de novas normas, de regulações, ele é inteligente e tem um mecanismo, uma governança que faz com que, a partir de uma análise de impacto regulatório, todo o setor seja ouvido, traga suas contribuições no processo de chamamento de consulta pública, e, com isso, nós podemos fazer um papel muito mais de entender, de buscar soluções, e, a partir dessa análise de impacto regulatório, identificar as melhores alternativas para trabalhar aquele problema regulatório. Mas, quando você se depara com uma inovação, é algo novo. Então, talvez seja uma oportunidade, dentro desse cenário de inovação, da gente pensar no uso desse ambiente regulatório experimental. A ANTAC está olhando para ter uma área de inovação, para olhar para a inovação propriamente dentro da ANTAC, né? Olhando para dentro também, entendendo o mercado lá de fora, mas olhando para dentro também, fruto daquele aprendizado, né? Que tecnologia é uma coisa, inovação é outra, completamente diferente, doutor Eduardo. Max, a partir até da própria aquela missão lá, que foi de um aprendizado enorme lá em Israel, né? Quando vivenciamos ali, internalizamos todo esse processo de inovação, que para eles é muito natural, e nós ainda não fazemos ações isoladas, não de modo estruturado. A partir dali, a gente teve a diretoria tomou 2 decisões importantes. Uma foi a criação de uma superintendência para tratar do tema das hidrovias, para conduzir os projetos hidroviários. E outro, dentro de uma superintendência que tratava do assunto sustentabilidade, também introduzimos o tema inovação, para que, a partir dali, pudéssemos tratar de forma mais focada e objetiva, justamente para poder incorporar ao nosso arcabouço regulatório tudo aquilo que a inovação pode contribuir para o aperfeiçoamento e para o crescimento do setor. Obrigado, doutor Eduardo, pelas palavras. Fabrício, a gente foi almoçar junto hoje, você falou, Maxwell, olha lá a pergunta que você vai me fazer. Está aí, o futuro dos portos são os tubos? Por quê? Nós não combinamos, hein? Tá certo. Primeiro, cumprimentar a todos, particularmente ao Murilo, ao Roberto, que tão gentilmente, em nome da ATP, me convidou para estar presente aqui. Cumprimentar meu amigo Nery, com quem tive uma parceria nos últimos 9 meses muito próxima, e eu pude observar o quanto nós temos uma agência reguladora madura, competente, sabendo conduzir a regulação de um setor tão importante. E quero dedicar à minha amiga Mariana, que eu conheço desde 2009, eu sempre falo isso porque era uma época que menor aprendiz podia trabalhar, então ela já trabalhava lá em 2009 com a gente, e dizer para você que passar o bastão para você é de uma alegria e de um conforto enorme. Agora, Max, para responder diretamente a sua pergunta, eu estou meio nostálgico, sabe? Tem um ditado espanhol que fala que o diabo é esperto porque é velho.
eu acho que a gente, nos últimos 35 anos, evoluiu nesse setor de uma forma absurda. Eu falo 35 anos, porque quando eu tinha 20 anos de idade, hoje eu estou com 55, eu fui convidado, eu tinha acabado de me formar em economia, fui convidado para ser assessor do secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos. E aí, o saudoso Zé Rodrigues, que foi muitos anos repórter do Valor Econômico, ele era o assessor portuário lá da prefeitura, e um dia ele me pediu um levantamento de quanto o setor portuário contribuía com o ISS da cidade. Eu fiz esse levantamento como assessor e foi incrível, porque a gente descobriu o peso disso. E eu fiquei curioso. Falei, eu quero conhecer esse negócio. Aí um dia, fui eu, a prefeita, foi o Zé, a gente foi ver uma parede de estiva. Isso aí é para quem tem cabelos brancos ou cabelos brancos bem disfarçados com aquela pintura acaju. É uma coisa que não saiu nunca da minha memória aquilo. Aquela parede da estiva em que os estivadores todos lá embaixo, o cara chegava, tinha 3 ou 4 paredes do dia, né? Eu vi numa que era 7 da noite, eu lembro. E ele falava, cantava o navio, cantava a carga, cantava quantos iam pegar. Daqui a pouco todo mundo com a carteira na mão. Agora eu vou pegar as carteiras e todo mundo ali com a carteira na mão, o cara catando carteira, o cara pegava a carteira, quem tomava a carteira, o cara ia embora correndo para pegar o melhor posto lá do navio. Eu falei, cara, que coisa maluca é essa, né? E era assim que funcionava antes da Lei 8.630. Você tinha a estiva, você tinha o estivador, você tinha o governo operando a carga. Imagina, Alexandre, operando a carga, pegando a carga. Era o governo que estava lá. Aí veio a Lei 8.630. Ela rompe esse negócio. E aí ela traz elementos modernos para o setor portuário. Ela traz o ógmo, ela traz o Conselho de Autoridade Portuária. Sim, eu sou viúvo do Conselho de Autoridade Portuária Deliberativo, porque fui membro dele no CAP de Santos, fui presidente do CAP em Fortaleza, assim como muitos de vocês, o Aquino foi presidente lá. A gente sabe que era uma simbiose, era um momento em que a comunidade portuária tinha poder para poder ser ouvida. Não precisava do favor da agenda do governo para ser ouvido. Porque uma vez por mês, se não ouvisse, deliberava. Então isso para nós, da iniciativa privada, era fundamental, porque era um espaço de debate legítimo que nós tínhamos para discutir. E veio a Lei 12.815. Também sou da mesma linha do Murilo, não precisava mudar. Bastava ter revisto o famigerado 6620. E o pior é que eu estava lá no governo quando esse 6620 foi publicado. Mas quero a minha defesa, eu não participei do processo. Só fui comunicado. E quando eu vi, eu falei, cacete, isso aqui é uma aberração. Porque você sabe quando a lei contraria os fatos reais que estavam acontecendo no setor? Então veio um decreto desdizendo aquilo que a iniciativa privada estava dizendo. Eu quero investir, eu quero movimentar carga de terceiros, eu quero ser um TUP, e não tem nada de ruim nisso. Aí veio o decreto e falou, não, está tudo errado. Como está errado? É errado? É o decreto querer modelar a iniciativa privada? E aí veio a 12.815. O futuro a 12.815, a gente vai discutir ao longo do tempo, teve problemas, tirou a autonomia, tirou o poder deliberativo do CAP, centralizou as decisões em Brasília, mas permitiu de que TUP movimentasse carga de terceiros. Essa liberdade é que nós, da iniciativa privada, precisamos. O risco é nosso. O risco é todo nosso. Desde comprar a área, desde fazer os acessos,
desde fazer a dragagem, né, Alexandre? Fazer a dragagem. É tudo do TUP, é tudo privado. Ele desonera, sim, ele desonera o governo, o setor público, que é ineficiente no sentido de ter que obedecer uma legislação que nem sempre dá a agilidade que a gente quer. Fui governo, fui iniciativa privada e digo, sim, nós temos um ecossistema portuário brasileiro em que tem que ter o porto público, que tem suas características, e são importantes a manutenção dessas características, e tem o TUP, que é uma nova fronteira do crescimento. Em Santos, por exemplo, nós temos lá 4 projetos de TUPs que estão maduros para serem implantados e fazer aquilo que o ministro falou agora há pouco, de fazer o Porto de Santos crescer. Não precisa fazer milagre nem inventar roda. Deixa com os TUPs. Deixa para os TUPs que eles vão dar conta do recado lá em Santos. Então, sim, nós temos um futuro. Obrigado, Fabrício. Eu vou passar mais uma rodada com cada um e depois vou abrir para perguntas do público, seguindo sempre aí o rito dos eventos da ATP, onde o público sempre participa junto com a gente também. Almirante, a lei foi de modernização dos portos ou foi de modernização dos terminais? Queria ouvir tua opinião em relação a isso. Realmente, a 12.815, você está se referindo a ela, né? Porque é o tema nosso, né? Ela realmente, a grande mudança foi exatamente o que o Fabrício acabou de fazer. Ela trouxe essa liberdade de empreender para os terminais de uso privado em função da liberdade de movimentação de carga de terceiros, que era realmente um grande gargalo para todos eles, né? Mas, nos últimos tempos, algumas alterações na 12.815 já se voltaram para a autoridade portuária, né? No período do governo passado, as grandes alterações que foram feitas na Lei 12.815 visavam dar uma maior autonomia, uma maior facilidade na gestão portuária. Não se mexeu em tudo. Eu acho que poderíamos ter mexido um pouquinho mais nessa agilidade. Porque, para nós, quando nós falamos em TUPs, nós falamos assim, não, TUP independe do porto organizado. Não independe, não. Talvez a metade dos nossos terminais de uso privado estejam dentro da infraestrutura portuária e precisam da autoridade portuária e torcem para que esses gargalos hoje existentes sejam removidos. Então, eu acho que nós temos que trabalhar fortemente nisso. A Mariana deu notícias boas aqui, que já está sendo pensado nisso, em 2 alternativas, né? A concessão do canal, mas também a própria a utilização de legislação que já possa permitir uma maior autonomia, uma maior flexibilidade da gestão da autoridade portuária. Então, nós torcemos por isso. Mas eu acho que a 12.815, ela nasceu com uma única finalidade, dar a liberdade de movimentação de carga de terceiro para o TUP. Entraram algumas outras coisas ali, que uma vez, eu não sei se conversando com o próprio Fabrício, nós falamos assim, algumas coisas que foram introduzidas na 12.815 foram muito mais em questão do momento que se vivia os portos públicos no Brasil. Então, aquela retirada de algumas competências, da autonomia, da menor autonomia, foi porque, naquele momento, acho que o governo vislumbrava que as autoridades portuárias não estavam fazendo o seu dever de casa. Então, vamos trazer isso, vamos dar competência para a ANTAC fazerem algumas coisas, porque nós precisamos acelerar essa movimentação. Mas eu acho que está na hora, nós provamos nos últimos anos que as autoridades portuárias recuperaram sua credibilidade, estão fazendo gestões muito positivas. Eu acho que está na hora de nós devolvermos às autoridades portuárias uma autonomia extremamente necessária, como a gente vê na Europa, né? Nessas viagens de estudos que nós fazemos, a gente verifica que o porto é totalmente autônomo no que faz. Ele tem que mostrar um resultado para os seus acionistas, que normalmente é o governo. Tem que mostrar resultado, porque senão ele vai embora. Mas não vai embora porque normalmente aqueles administradores que a gente conhece estão lá há 15, 20 anos, então eles fazem um serviço produtivo. Eu acho que está na hora da gente voltar ao que estava. E concordo
não sei se foi a Mariana que falou, se o Fabrício falou, não precisamos de uma nova lei. Precisamos de pequenas alterações na 12.815 para atendermos justamente essas nossas necessidades aí de aperfeiçoamento do nosso marco regulatório. Nós, coalizão, já fizemos um documento que eu mencionei agora há pouco e eu acho que deveríamos trabalhar novamente nele para apresentar ao governo as nossas sugestões de alteração. Nós não propusemos uma nova lei. Nós propusemos alterações na 12.815. Eu acho que valeria aí uma rodada, Mariana, com essa abertura que o ministro está dando, que você está dando, para a gente discutir exatamente o que a gente poderia fazer em relação a 12.815. Obrigado, Mirante, pelas tuas colocações. Mariana, tem uns 25 anos também no setor. Quero fazer uma cronologia e ouvir a tua opinião também, uma vez que você está como secretária nacional de portos agora, né? A gente clamava, num passado não muito distante, o Fabrício comentou a respeito do paredão da estiva, né? Eu já comentei em outras oportunidades que eu fui caixeiro, né? Lá nos meus 18 anos de idade. Não sei se todo mundo sabe o que é um caixeiro, mas era um conferente ali de cais, né? No costado ali, olhando o número de container, dia de chuva, com papel. Era terrível aquela situação que a gente vivia. Containers iam para a Codesp, né? Não sei se todos lembram disso aqui, gerava tarifas enormes, Eduardo, era uma loucura aquele prazo. E o setor clamava pela questão da iniciativa privada dentro das operações, né? Isso aconteceu. A gente percebeu, principalmente com legislações, decretos, regulamentações, que a gente atraiu a iniciativa privada para dentro das operações. Feito isso, né, e com o passar do tempo, a gente percebeu que a fórmula era gerar concessões. E o mercado foi gerando concessões atrás de concessões, haja vista que a gente tem mais de 100 TUPs, né? A gente percebe dentro dos portos organizados também uma série de concessões que foram feitas nos últimos 10 anos. E aí nós começamos a sofrer com a falta de infraestrutura, né? Um gargalo gigantesco, não só falando de Santos, eu tive mais recentemente em Vitória, a gente vê gargalos em Vitória, ver gargalos no norte do país, ver gargalos em Santos, particularmente falando, a Lemoa está colapsada, né? Um problema gigantesco, e a gente percebe ainda o anúncio de mais investimentos com mais concessões. A gente é vítima do próprio sucesso? Não vejo dessa forma, não, Max. Como eu tinha comentado, eu acho que a gente tem os dois caminhos, né? Eu acho que a gente tem o caminho do investimento público, e aí o governo Lula agora trouxe uma carteira. A gente fala que muito vem da iniciativa privada, e vem mesmo, principalmente no setor portuário, é natural que venha do setor privado, mas como o governo trouxe agora uma carteira aí de investimentos públicos, né? E aí a gente está falando de investimentos públicos, de aporte da União, em casos em que a gente tem aí nas autoridades portuárias não tem os recursos necessários e há necessidade de investimentos. E também estamos falando de recursos próprios. A gente teve efetivamente gestões exitosas. A gente acredita que o modelo de autoridade portuária ele pode ser exitoso, ele pode ter boas gestões, mas efetivamente a gente precisa ter um formato de contratação mais célere pelas autoridades portuárias e que dê vazão, efetivamente, aos investimentos que têm que ser necessários, né? E aí faz parte do Ministério aí essa cobrança, né? Nos últimos tempos, a gente tem trabalhado muito junto à ANTAC, junto às autoridades portuárias, entender quais são esses instrumentos e também, efetivamente, cobrar que esses investimentos sejam realizados ali na ponta, né? E eu acho que o que mais assim, a gente verifica que é necessário é planejamento. A gente vê ali planejamentos orçamentários das autoridades portuárias, às vezes, que não são executados. Então, ter um planejamento que seja efetivado e que seja execuível, acho que também é algo que a gente tem que trabalhar também conjuntamente com as autoridades portuárias. E acho que, colocando um pouco do que o Fabrício colocou, a gente já vinha discutindo sobre isso, né? A comunidade portuária está junto para poder definir quais são esses investimentos, né? E o CAP, com certeza, é um instrumento importantíssimo para que a gente coloque ali nossa carteira de investimentos para o ano seguinte, junto com as diretorias das autoridades portuárias, defina que investimentos são esses e defina quais instrumentos vão permitir que a gente desengargalhe e tenha esses investimentos sendo executados ali na ponta. Eu acho que é um desafio, realmente, mas a gente está ali com determinação, dando continuidade ao trabalho que já estava sendo executado.
E acho que a gente tem instrumentos tanto com recursos de OGU hoje em dia, quanto com recursos próprios. E aí a questão da concessão, eu acho que ela traz para a gente, e a gente vai poder ver isso, né? A gente nunca sabe se vai dar certo. Daqui a 10 anos a gente vai estar discutindo aqui se a concessão do canal de acesso deu certo. Mas eu acho que é um instrumento que está previsto na legislação, que a gente pode utilizar, mas que vai nos trazer aí uma possibilidade de perenidade, né? Eu acho que contrato de mais longo prazo, com compartilhamento de riscos, eu acho que isso é que a concessão nos traz, que um contrato ali 8666 e talvez um 13303 não nos permita, né? Então, é um instrumento que pode ser utilizado também. E, como eu falei, eu acho que cada porto vai ter a sua solução e a sua necessidade, né? E aí é o grande desafio da Secretaria, né? A gente tem aí os 35 portos públicos para olhar e aí cada um com a sua especificidade e entender quais são os caminhos para cada um desses portos, né? Obrigado, secretária, pelas suas palavras. Doutor Eduardo, vou trazer um caso que eu acompanhei mais recentemente, particularmente lá em Santos, de 200 caminhões de algodão que vieram da Bahia para embarcar no Porto de Santos, né? Conversando com alguns stakeholders do setor, falando principalmente em competitividade, principalmente a iniciativa privada, percebe-se muito claramente a dificuldade que existe e a diferença de infraestrutura entre portos, né? Você tem portos que têm uma infraestrutura um pouquinho melhor, outros bastante complicado, e tarifa é um problema, né? A gente bem sabe disso e acompanhou isso ao longo dos últimos 10 anos. Olhando para frente, doutor Eduardo, e principalmente com as propostas que estão sendo colocadas na mesa hoje, e eu ouvi, né, falando já de uma análise de abertura aí de estudo de uma nova poligonal para o Porto de Santos. A gente está voltando, ou existe o risco de voltar com uma agenda de privatização nas autoridades portuárias, ou algo nesse sentido? Como é que fica a visão da regulação nesse sentido, com tamanha estabilidade e mudança de rota aí no meio do caminho? Max, o papel da agência, né, fora a regulação do setor, conduzir os processos licitatórios, e bem como toda a sua regulação, ela tem que estar alinhada e aderente às políticas públicas que são formuladas pelo governo. E é dessa forma que a agência vai trabalhar. Então, tivemos no ano passado, por exemplo, a concessão do Porto de Vitória, né, era aquela a política pública vigente. Trabalhamos de modo integrado e estamos fazendo, né, atualmente ali o acompanhamento dos indicadores, das metas, inclusive com várias reuniões com a ATP sobre um tema específico, mas a agência compete à regulação tarifária, independente do porto ser concedido ou de ser uma autoridade portuária pública. Agora, hoje, pela manhã mesmo, estávamos, como a Mariana, secretária nacional de portos, comentou, participando de uma reunião com toda a diretoria da agência, em que o Ministério apresentava, né, o BNDES apresentava possíveis cenários para uma concessão parcial da Codeba, né, um assunto que ainda está sendo estudado no âmbito do Ministério, mas o que a agência vai fazer de acordo com a política pública que for definida, a agência vai avaliar aquela modelagem à luz da nossa regulação, levando em conta os princípios da eficiência, da qualidade do serviço, da modicidade tarifária, e é dessa forma que a gente vai se posicionar. Um assunto que a gente vem discutindo muito na diretoria colegiada é justamente assim, o fato das autoridades portuárias, por muitas vezes, cobrarem uma tarifa, e a nossa resolução 61 foi um avanço muito grande, em que a ANTAC primeiro estabeleceu que as autoridades portuárias passassem a seguir uma contabilidade regulatória. Antes não havia qualquer uniformização na forma com que as autoridades portuárias prestavam contas do seu modelo tarifário, bem como também passou a exigir um modelo de padronização, para que a própria agência pudesse acompanhar e os usuários saberem os serviços pelos quais eles estavam sendo que estavam sendo cobrados, pelos quais eles estavam pagando. E o que a gente vem discutindo na diretoria é justamente isso. Quando tem, por exemplo, uma situação de uma infraestrutura de acesso aquaviário, que o usuário está pagando, né? Seja o armador, o terminal ou o usuário final, todo mundo está pagando aquilo. Está pagando pelo uso daquele acesso aquaviário. E se aquela infraestrutura não está sendo disponibilizada
na forma como foi autorizada, ou seja, se o nível de serviço não está sendo obedecido, se o canal, a profundidade habilitada pela Capitania dos Portos é de 16 metros e está com restrição, está passando a 14, isso é um ponto que até FENOP, própria BTP, ATP, todos já trouxeram esse pleito, que a própria diretoria já sentou e já entendeu que ele é muito mais do que razoável e já determinou, inclusive, que a Superintendência de Regulação apresentasse para a diretoria a forma com que esses descontos podem e devem ser concedidos pela autoridade portuária. Ou seja, assim, é essa que é a lógica que norteia a nossa regulação, seguindo ali a formulação da política pública, mas levando em conta os princípios que regem a prestação de serviço e, com isso, a gente fazer a regulação tarifária. Tem que ter modicidade. Modicidade é você receber por aquilo que você está oferecendo e com a qualidade, com o nível de serviço que foi autorizado pela agência quando nós aprovamos as tabelas tarifárias das autoridades portuárias. Aí, pontuado até em função do que ocorreu na Codesa, né? Nós acompanhamos até fruto da questão tarifária naquela localidade. Fabrício, encerrar com você, eu te perguntei se os TUPs são o futuro, né, dos portos no Brasil, foi a minha primeira pergunta. E depois de tudo que a gente ouviu, Fabrício, quero usar agora você como consultor, seu papel atual, né? Uma consultoria grátis para nós. O que os TUPs podem esperar do Brasil nos próximos 10 anos? A primeira é a palavra mágica chamada segurança jurídica. Sem segurança jurídica, nós não caminhamos, nós desconfiamos. Então, essa é o primeiro recado que nós temos que dar para qualquer política de Estado que olhe o porto para daqui a 10 anos. Há que se ter responsabilidade com a segurança jurídica. Não se rasga contrato, não se revê contratos sem uma justificativa plausível. A segunda coisa é de que a gente não pode olhar o setor portuário apenas pela ótica do TUP. Evidentemente, nós temos aqui um ecossistema que se interage. O porto público tem a lógica de ser estratégico para o país e para o crescimento. O TUP tem a lógica do mercado, né? Precisa ser rentabilizado, precisa dar lucro. Para poder continuar investindo e trazendo todo o risco que a iniciativa privada se propõe, quando vai lá na ANTAC, quando vai lá na secretaria e diz, eu quero fazer um TUP, ele precisa, volto a insistir, de segurança jurídica. Sem isso, pode mudar o que for na lei. Pode melhorar, pode puxar daqui, pode puxar dali, pode até fazer uma nova lei, pode fazer um novo decreto. Mas o que nós queremos aqui, cada um dos empresários que está aqui nessa plateia, que tem lá seus milhões de reais investidos, seja em porto público ou seja em TUP, é respeito, é segurança jurídica. Se tiver isso, eu tenho certeza que o espírito empreendedor que existe no empresariado brasileiro, ele vai continuar existindo. Haja vista, volto a insistir, pega o que era o Porto de Santos há 35 anos atrás, quando eu comecei minha vida profissional, e ver o que ele é hoje. Nossos terminais são up to date, se comparado com qualquer outro terminal em qualquer lugar, qualquer parte do mundo. O que não é bom, o que ainda está faltando, não está na lei, está na política. Na primeira reunião que eu tive com o ministro Pedro Brito, eu ainda era diretor do Porto, ele me perguntou, diretor, em uma única palavra, me dê qual é o maior problema do Porto de Santos. Eu disse, acesso. Simples assim. Qualquer acesso. Essa é a parte que não depende da lei, não depende da regulação, mas depende da vontade política, e a gente espera que com aquela carteira de PAC que construímos no primeiro semestre, parte do que eu estou falando sobre a questão da política seja respondida. Porque precisamos, sim, de investimento em acesso, e esse investimento ele tem que ser público e tem que ser privado.
Obrigado, Fabrício, pelas tuas colocações. Vou pedir para a produção agora. Esse primeiro a gente tem pergunta do YouTube e na plateia também, se existe alguém interessado para fazer alguma pergunta para um dos nossos painelistas. Temos perguntas do YouTube? Enquanto eu faço a primeira do YouTube, eu vou mesclar aqui YouTube e presencial. Faço a primeira do YouTube e depois a produção vai direto a quem quer fazer a pergunta. Vou pedir para que a pessoa levante a mão, a produção já começa a identificar vocês e já chega mais próximo. Para Mariana, na sua visão, o que pode ser alterado na 12.815 para garantir maior agilidade na autorização do início das operações? Como a gente estava comentando aqui, e aí eu acho que vai ser algo que a gente vai discutir muito com o setor aí no âmbito do Navegue Simples, e aí eu acho que o próprio setor vai nos trazer os principais pontos, né? E aí eu acho que, efetivamente, Murilo, acho que a gente já tinha trabalhado nesse documento da coalizão no ano passado, mas acho que é extremamente relevante que a gente volte a ter conversas com todas as associações aí da coalizão para que vocês possam nos trazer isso na sua última forma. Mas eu acho que, se nós tivermos necessidade de alterações na lei, eu entendo que são alterações extremamente pontuais, né? Falamos aqui de CAP deliberativo, mas assim, eu acho que nos últimos momentos, assim, nos últimos anos, a gente já deu bastante autonomia e diversos processos que são feitos dentro da secretaria, por decisão da secretaria e não necessariamente por estar em lei, já passam pelo CAP, seja ele poligonal, seja ele plano mestre, PDZ. Então, acho que todos esses pontos e outros que podem ser trazidos, a gente pode, numa regulamentação infralegal, e a portaria que regulamenta a CAP ela é bastante antiga. Acho que é um momento da gente, efetivamente, talvez revisitar essa portaria, trazer uma maior representatividade para o CAP, definir que pontos que passam ali pelo CAP para fins de discussão e definição da comunidade portuária. Mas, às vezes, nem necessariamente precisa alterar a lei para isso. A gente precisa ter uma conformação e entendimento do setor que isso é relevante. E talvez uma alteração de portaria seja extremamente razoável, né? Então, acho que são outros pontos que podem ser trazidos pelo setor que a gente pode alterar. Mas essa discussão está sendo colocada agora no âmbito do Navegue Simples. E, efetivamente, tanto o ministro quanto, com certeza, a ANTAC e TCU, onde também se colocou à mesa para que todas essas propostas sejam colocadas e a gente monte aí um plano de trabalho e ataque efetivamente, né? Eu acho que acho que tem um propósito muito grande ali da secretaria de entregar. Acho que não adianta também a gente ficar aí em discussões por longo tempo e não conseguir entregar. Então, é importante que a gente tenha aí prazos curtos para que possa ser apresentado, a gente define o que tem que ser feito e no passo seguinte a gente está implementando, né? Obrigado, Mariana. Produção, vou pedir alguém da plateia, teve gente que levantou, levar o microfone e falar o seu nome, por favor, e para quem você vai direcionar a sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Disney, da DEME. Não é propriamente uma pergunta, mas uma provocação, talvez um pouco mais para a Mariana, pegando um pouco do gancho da fala do Murilo no início da fala dele, né? Naturalmente, eu vou falar em dragagem, né, o grande gargalo que a gente tem hoje nos complexos portuários brasileiros. E, inicialmente, também parabenizar o Poder Concedente, né, em nome da Mariana, sobre a iniciativa no que se refere à concessão de canal de acesso. Da mesma forma, para Eduardo Neri, enquanto agência reguladora, e também da Infresa, que eu não sei se está aqui presente hoje, pela modelagem. A provocação ela vai mais no sentido de que, naturalmente, né, o mercado como um todo está muito atento para a oportunidade e que está especificamente em audiência pública, e a provocação tem relação com matriz de risco, tá, Mariana, que você colocou. No caso de Paranaguá, todos os pontos críticos eles foram, de fato, efetivamente tratados na matriz de risco. Contudo, o processo de reequilíbrio contratual está linkado às normas e regulamentos atuais, que ali trazem assim, muitas incertezas de como e quando, efetivamente, caso o risco se materialize, esse processo efetivamente ele seja recomposto.
E aí a principal consequência é a atratividade, a bancabilidade do projeto no que se refere a esse item. Então, não quero deixar uma pergunta, eu quero deixar mais uma provocação reiterada por parabenizar o processo em si, de que a matriz de risco está bem colocada, mas devido à forma como os reequilíbrios contratuais são tratados, tanto em relação a tempo, quanto em relação a como, eles podem diminuir a atratividade desse ativo. Obrigado. Obrigado, Disney, pela tua colocação e provocação. Almirante, a pergunta veio para você, veio da web. Você muito pontuou a importância, né, da representatividade dos TUPs nos CAPs. E a pergunta é, como, né, colocar um critério para que haja essa representatividade nos CAPs por parte dos TUPs? Muito simples, não tem nenhuma dificuldade nisso, não. Mas eu antes quero, se você me permitir, porque de vez em quando a gente escuta umas perguntas dos outros, lá para os outros debatedores, a gente quer responder aquela pergunta, né? Então eu queria voltar um pouco. Eu vou responder rapidinho essa, mas eu queria um tempinho aí para falar um pouco de uma pergunta que você fez ao Fabrício. Os TUPs não querem participar do CAP de portos organizados onde não tenha TUP sofrendo nenhum tipo de influência, não fazendo uso da infraestrutura. Então, o CAP anterior, o CAP da 8630, ela tinha 4 blocos, né? O novo só tem 3 blocos, né? Que tem um só para o empresariado. Esse bloco do empresariado deveria contemplar. A gente não precisa nem, talvez, mexer muito na própria lei atual. E o antigo secretário, o Fabrício, ele já tínhamos conversado antes, hoje pode se adequar àquela distribuição de representatividade que existe dentro do bloco do empresariado, poderia facilmente ali ser dedicado uma daquelas vagas para terminais de uso privado que façam uso da infraestrutura aquaviária ou terrestre de algum porto organizado. Eu não vejo nenhuma dificuldade, não precisa nem alterar a lei, na minha opinião. Então, eu acho que facilimo isso, não vejo problema sobre isso, e o Fabrício tinha até uma solução disso na manga lá para atender isso, caso fosse necessário. Eu espero que a Mariana também tenha a mesma sensibilidade aí com isso para nós. É muito importante que a gente tenha voz e voto quando a gente é afetado por alguma coisa. Mas o que eu queria rapidamente voltar é o problema que o Fabrício falou na pergunta do Maxwell sobre, que ele que respondeu muito bem, segurança jurídica. Vocês vejam bem, o que é uma insegurança jurídica? Durante o ano, na gestão anterior, quando estávamos se falando muito em desestatização de Santos, alguns projetos de TUPs dentro do Porto de Santos ficaram sobrestados dentro da Secretaria de Portos, aguardando lá uma tentativa de mexer na poligonal, e que aconteceu num dado momento, da noite para o dia, nós acordamos com a poligonal totalmente ampliada e sendo comemorada de que dobramos o Porto Organizado de Santos, né? Alguém pagou por esse preço, né? Porque a Lei 12.815, ela trouxe uma novidade que foi a divisão geográfica dos regimes jurídicos. O que está dentro do Porto Organizado poderá ser arrendamento, não poderá ser TUP. O que está fora do Porto Organizado poderá ser TUP, mas não poderá ser arrendamento. Então, isso é um fato. Então, aquela duplicação que muitos comemoraram foi extremamente, contribuiu para uma insegurança jurídica sem tamanho. Felizmente, conseguimos negociar em algum momento, e eu faço aqui uma menção muito carinhosa ao ex-secretário de Portos, Mário Povia, que foi quem nos escutou, entendeu a nossa motivação e provocou a alteração da poligonal. Aí hoje aqui o nosso ministro, obviamente, ele já foi, provavelmente a Autoridade Portuária de Santos já conversou com ele e já falou de Bagres novamente. Bagres já tem um contrato de adesão assinado, né? Já tem um contrato. Quer dizer, se cancelar esse contrato de adesão para normalmente fazer uma alteração na poligonal, olha a insegurança jurídica que isso vai trazer para todos nós. Nós temos que acabar com isso. Há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de falar em outro seminário que segurança jurídica
segurança não se conquista na aprovação de uma lei. Isso é um processo longo de credibilidade dessa lei, dela ter sido tratada durante esse tempo com muita estabilidade, com essa coisa toda. Então, nós estamos prestes a ver aí mais uma insegurança jurídica trazida aí por uma nova alteração numa poligonal do Porto de Santos, que, no nosso ver, desnecessária, porque os 4 projetos de TUPs que tem lá em Santos, como o próprio Fabrício falou, vão trazer um desenvolvimento para o Porto de Santos, vão trazer uma nova capacidade e numa rapidez muito maior do que se a gente for mexer em poligonal, fazer um processo de arrendamento, sem dúvida nenhuma, vai ser péssimo para isso. Então, desculpe eu ter usado esse tempo, mas eu acho que eu tinha necessidade de falar um pouco sobre essa insegurança jurídica trazida por alterações da poligonal. Semana passada nós estivemos com a nossa secretária apresentando nosso conselho, e o meu primeiro item da pauta foi justamente poligonal, né? E provavelmente amanhã vai ser de novo. Obrigado. Obrigado, Murilo. Vou pedir para você só responder a pergunta da web, que foi em relação ao aumento da representatividade do TUP. Eu não sei se você respondeu como aumenta a representatividade do TUP no CAP. Dando uma vaga no bloco dos empresariados. Tá aí. Foi isso que eu disse. Dada a resposta. Eu achei que Obrigado. Eu tinha dito isso. Obrigado. Desculpe. Talvez não tenha entendido. A gente tem mais uma pergunta na plateia. A produção falou que é a última pergunta. Alguém? Um levantou a mão lá. Aqui. Vamos lá. Pedir você falar o seu nome, para quem você vai dirigir a sua pergunta e fazer a sua pergunta. Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, desejar feliz aniversário à nossa ATP. Parabenizar a todos aí que organizaram o evento, a nossa equipe da ATP, que eu estou aqui, felizmente, ao lado, o Almirante Murilo, o Comandante Roberto, todos os conselheiros. Agradecer imensamente, tomar a liberdade de agradecer aqui imensamente a presença da diretoria da ANTAC, da secretária, a presença que o ministro também teve aqui, engrandecendo muito o evento da ATP. E, como pergunta, eu vou pegar um gancho aqui de uma fala do Dr. Eduardo e da secretária Mariana, a respeito das autoridades portuárias e dos possíveis e necessários investimentos que as autoridades portuárias eventualmente deveriam realizar. O Dr. Eduardo mencionou aqui que está se estabelecendo uma política forte para determinar os descontos, né, das tarifas, em vista das eventuais atuações de usuários frente à infraestrutura. E eu queria saber se há alguma possibilidade, ou se a agência vê de alguma maneira, além do desconto, mas também uma compensação diante de investimentos realizados, se a agência vê isso de alguma maneira positiva ou não, para investimentos realizados na infraestrutura que deveria ter sido realizada eventualmente pela autoridade portuária. E, complementando, eu vou fazer uma pergunta dupla, eu peço perdão, ao que a Mariana mencionou sobre o planejamento que as autoridades portuárias por vezes fazem e não concluem. A gente percebe que, por vezes, sequer ações mandatórias ali para a vida do ambiente e da infraestrutura daquela autoridade portuária não são colocados nesse planejamento. Se haveria alguma maneira da secretaria, do ministério ou da agência determinar que essa ação notória constasse do seu planejamento quando, mesmo diante da notoriedade, a autoridade não a prevê para investimento no seu ano. Essas são as duas perguntas para o doutor Eduardo e para... Obrigado pelo teu questionamento. Doutor Eduardo, por favor. Ulisses, uma das competências da agência é justamente harmonizar os interesses dos operadores portuários, usuários, né, autoridades portuárias. E, sem dúvida, essa é uma das possibilidades de, no caso concreto, a agência inicialmente poder, inclusive, mediar, e recentemente aprovamos uma resolução que trata de resolução consensual, mediação de conflitos, em que, num primeiro momento, buscamos uma mediação. Teve até um processo, inclusive, logo que eu cheguei na agência, que havia uma avença entre o Porto Sudeste e a Companhia Docas do Rio de Janeiro, que já durava muito tempo, e no final ao fim e ao cabo, vocês, né, a autoridade portuária e o Porto Sudeste chegaram num consenso.
que é sempre o melhor dos mundos. E a agência pode fazer isso, e, em último caso, ela pode também fazer uso da arbitragem regulatória, que era o que caminhava até aquele processo e acabou não sendo necessário. Mas, enfim, caso concreto, podemos sim, mediante um processo movido por uma das partes ou pelas duas, tentar um caminho que vai primeiro, né, passar por uma mediação, uma busca de uma resolução consensual. Não sendo possível, podemos caminhar por uma arbitragem regulatória. Eu acho que foi essa a pergunta, né? Em essência. E do outra... Mariana, planejamento? Bom, em relação ao planejamento, me toca o coração, assim, porque eu acho que a gente conseguiu estruturar desde 2010, e depois isso veio institucionalizado na lei, a questão dos instrumentos de planejamento do setor portuário. Então, a gente teve aí 3 ciclos exitosos de planejamento, e eu acho que, efetivamente, nos últimos 4 anos, a gente pecou muito aí na continuidade dos instrumentos de planejamento. A gente tinha estruturado aí, talvez, o planejamento mais bem estruturado de todos os modais. Então, esse é um desafio grande da gente retomar a elaboração. E a definição de investimentos vem daí. A gente tem o instrumento do planejamento setorial, que olha o macro. A gente tem o instrumento dos planos mestres, e aí a gente teve aí, ao longo do tempo, essa expansão. Antes a gente olhava só o porto, depois a gente chegou a fazer um mapeamento dos TUPs e chegou no conceito, junto ao ANTAC, do complexo portuário. E o plano mestre já trazia ali uma lista de ações e investimentos necessários para o complexo portuário, em acessos, e até mesmo investimentos em tecnologias e ações necessárias de governança que deveriam ser executadas. E, em seguida, a legislação traz que isso deve ser desdobrado no PDZ. Então, efetivamente, e é um desafio muito grande, a gente retomar a estrutura de planejamento. E, quando a gente fala de plano mestre, fala de PDZ, a gente traz a comunidade para a discussão. O plano mestre passa por consulta pública, passa pela avaliação do CAP, o PDZ da mesma forma. Então, a gente traz a comunidade para definição de investimentos. E, como eu tinha colocado aqui antes, né, independente disso estar colocado na lei, e aí a gente pode discutir a alteração da portaria do CAP, graças a Deus eu não estou me lembrando o nome dela agora, mas ela efetivamente ela é uma portaria bastante antiga, de pensar em... Olha lá, aqui não me ajudou. 244. Já ali na gestão anterior a gente falava da questão de representatividade. Salvo engano, a gente não tem ali... alguns órgãos anuentes não estão ali. A gente acabou criando estruturas paralelas também, como dentro da Conaportos, as CLAPs, que eu acho que, efetivamente, talvez não seja necessário. A gente pode, efetivamente, trazer essas atribuições para o CAP, que já é uma estrutura que tem uma representatividade interessante e tem uma estrutura de funcionamento que já é bastante conhecida. Então, tudo isso a gente pode discutir até para reduzir burocracias, reduzir fóruns e a gente conseguir fortalecer aí a comunidade portuária na definição não só de investimentos, mas na opinião do que deve ser executado pelo porto, né? Obrigado, Mariana, pelas suas colocações. Senhoras e senhores, vou pedir as considerações finais. Fabrício Perdomênico, 10 anos, ATP. Acho que um momento muito especial para todos nós, né, estarmos presentes aqui. Suas considerações finais. Apenas parabenizar novamente a ATP, agradecer ao Murilo, ao Roberto pelo convite, dizer que realmente se existe a ATP é porque existe investimentos importantes do setor privado que trouxe para si todo o risco deste investimento. Então, parabéns, 10 anos e que tenham longa vida para a ATP. Obrigado, Fabrício. Doutor Eduardo, 10 anos, momento especial, estarmos juntos aqui. A produção pediu para eu encerrar, Almirante, tá? E aí no café a gente faz a pergunta. Eduardo, 10 anos, suas considerações finais, um momento muito especial. Não, mais uma vez aqui, parabenizar a ATP pela iniciativa, sempre bom aqui estar debatendo os principais pontos, né, ainda mais aqui com o Fabrício, grande amigo, por todo o conhecimento que ele tem, a história que ele traz, a Mariana, por tudo que ela está simbolizando agora para o setor também, né? Nossa primeira mulher secretária nacional de portos, e o Almirante Murilo também, que além de tudo ainda foi diretor da agência, então um debate super rico. E também
a satisfação de contar aqui com a diretoria colegiada da agência, com a diretoria super unida e engajada com todas essas causas aqui que eu acho que movem o setor, que é trazer modernização, desenvolvimento, prover um ambiente regulatório seguro, a partir de um diálogo com o setor, a partir de construção de modelos regulatórios técnicos consistentes, sólidos, por meio de uma análise de impacto regulatório, de uma avaliação de resultado regulatório. O que a gente espera, já comentei outras vezes, é que a gente chega numa oportunidade em que a nossa agenda regulatória ela tenha mais avaliações de resultado regulatório, que é você avaliar se aquela norma ela está surtindo os efeitos regulatórios pelos quais ela foi editada, do que você está editando novas normas. Nesse momento, a gente vai chegar num ponto realmente de maturidade regulatória, não da agência, mas do setor como um todo. Então, e é isso, acho que o caminho da 12815 é o mesmo, né, de discussão, amadurecimento e busca pela construção das melhores alternativas regulatórias e para o desenvolvimento do setor. Obrigado mais uma vez. É isso aí, doutor Eduardo. Mariana, te desejar muito sucesso, parabéns nessa tua jornada, 10 anos de ATP, acho que um marco, né, no qual você também está presente aqui junto conosco. Suas considerações finais. Obrigada, Max. Eu, novamente, parabenizar Murilo em nome do ministro. Ele fez questão de estar aqui, dada a importância da ATP para o setor. Acho que esses momentos aqui de discussão são sempre muito interessantes, é o momento da gente parar para refletir um pouco, né? E pensar ali o futuro, né? Agradecer muito o setor privado por estar sempre junto com a secretaria, se propondo a trazer os pontos de melhoria, a ser propositivo. Isso para a gente é bastante importante, né? Nossa equipe é extremamente enxuta, então às vezes a gente está ali no dia a dia ali envolvido nos processos e vocês nos trazem, nos instigam a estar aqui discutindo, a propor programas como o Navegue Simples e a pensar em medidas estruturantes aí para o setor. Então, novamente, agradecer e colocar aí a secretaria, colocar o Ministério à disposição. Obrigado, Mariana. Eu, como bem sempre gosto,